que é juiz federal, um juiz especializado na área da inclusão e que para nós é muito oportuno e agradecemos desde já a sua participação. Alô? Eu prefiro aqui. Boa tarde a todos. Ao agradecer o convite para participar dessa audiência pública conjunta das duas comissões, Direito das Pessoas com Deficiência e Seguridade Social, desejo saudar o deputado Eduardo Barbosa, inclusive, não só porque se trata de uma liderança respeitável no ciclo da inclusão social das pessoas com deficiência, mas também pela sabedoria revelada nesse projeto de lei 1118/2011 de sua iniciativa. Também na pessoa do deputado Ailton Freitas, saudar todas as pessoas aqui presentes, deputadas e deputados, senhoras e senhores. Bom, a proposta é inovadora e vem ao encontro das necessidades de equalização das carências sociais pelas quais as pessoas com deficiência, via de regra, atravessam. Na planificação desse tema, nós poderíamos situá-lo em duas abordagens. Uma, de conclusão inicial cognitiva, em relação ao estabelecimento de idade diferenciada para que uma pessoa com deficiência seja considerada idosa, para todos os efeitos legais. Evidente, sou favorável, pois é inegável o envelhecimento precoce daquela pessoa, resultado de um feixe diferenciado e mais severo desse mesmo envelhecimento, como muito brilhantemente foi exposto em termos técnicos pela doutora Laura, que me antecedeu. A segunda abordagem, também conclusiva, mas de natureza instrumental, aponta para caminhos prospectivos na adoção de uma conclusão instrumental sobre o tema. Há uma idade média ideal que poderia ser tomada como parâmetro a fixação de uma legislação específica? Ou se deve considerar razoável avaliar caso a caso com apoio, digamos, na classificação internacional de funcionalidades? É uma hipótese. Acho que as minhas conclusões, vou chegar a elas já, mas está na mesma linha do pensamento da doutora Laura. Acho que razoável estabelecer, assim como se dispõe de uma idade fechada para a condição provecta das pessoas, também uma idade fechada para a condição provecta das pessoas com deficiência, marcadas pelo elemento diferencial que as caracterizam. O objetivo é materializar a necessidade restrita de respeitar seus direitos humanos em geral, sobretudo das pessoas com deficiência aqui, como um referencial ético universal e permanente. Sabemos que o Brasil é um dos países com maior grau de acúmulo de benefícios sociais e outras rendas. Mas essa não é a questão central que nos faz ocupar nessa audiência. Até porque esse argumento pode esconder uma falácia, devido às dimensões continentais do país e também de sua densidade populacional. Quanto às considerações para fixação de idade especial para a pessoa com deficiência ser considerada como idosa, o direito positivo brasileiro, atualmente vigente, na sua expressão maior, a Carta Constitucional de 88, fundamento de validade de todo o sistema jurídico pátrio, fixa no artigo 1º, inciso 3, como um dos fundamentos da República, a dignidade da pessoa, entendido como regra matriz de todos os direitos fundamentais e núcleo essencial do constitucionalismo moderno. Extrai-se desse dispositivo constitucional o comando no sentido de o Estado brasileiro ter como um de seus deveres fomentar em sociedade a expansão da pessoa humana, nas suas diversas dimensões, moral, espiritual, social, física, intelectual, etc. Nesse sentido, dispôs o artigo 3º, inciso 4, como uma das finalidades do Estado, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Em se tratando de idosos e ou pessoas com deficiência, por exemplo, demandam essas tratamento jurídico diferenciado, proporcional e adequado às condições que lhes são inerentes. Conclusão essa que espelha um imperativo de justiça, segundo o qual devemos tratar igualmente os desiguais e desigualmente os desiguais de acordo com as suas diferenças. Princípio da isonomia.
Em sentido oposto, tratar pessoas desiguais como iguais, faticamente falando, em termos de condições de acesso preferencial ao bem coletivo, tais como espaço público, assistência social, benefícios previdenciários, saúde, cultura, educação, ciência, etc., acarreta às escâncaras injustiça material. E a injustiça social afasta a República de seus próprios fundamentos para integrar algum sistema opressor e oligárquico. Não é isso que queremos. Em síntese, é imperativo, sim, de justiça tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais de acordo com suas diferenças. Nessa perspectiva, com base no princípio da igualdade, deve-se entender desta feita, legislativamente, leis e atos normativos, sem distinções, para pessoas em situações equalizáveis, em caso de direitos previstos no Estatuto do Idoso, Lei 10.741, as pessoas com deficiência. A lei já menciona essa equalização naquilo que comporta, à vista do que já ocorre inter partes em sede de atividade jurisdicional, naquilo em que o regime jurídico do idoso se revela mais protetivo quando comparado ao regime jurídico das pessoas com deficiência, como, por exemplo, quando a primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça aplicou analogicamente às pessoas com deficiência um direito já previsto para o idoso, conforme os termos do artigo 34, parágrafo único da lei do Estatuto. Aos idosos a partir de 65 anos que não possuam meios para prover sua subsistência, nem de tê-la provida por sua família, é assegurado o benefício mensal de um salário mínimo nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS. E o parágrafo único menciona: o benefício já concedido a qualquer membro da família nos termos do caput será computado para fins de cálculo da renda familiar per capita e tal. Então, o que o STJ mencionou? Definido em recurso repetitivo, tema 640, o entendimento é que, para fins de percepção do benefício de prestação continuada, ou LOAS, deve ser excluído do cálculo de renda familiar o benefício de um salário mínimo que tenha sido concedido a outro ente familiar idoso ou deficiente, pessoa com deficiência. A seção fixou a tese de que o benefício previdenciário assistencial no valor de um salário mínimo recebido por pessoa idosa ou pessoa com deficiência, que faça parte do núcleo familiar, não deve ser considerado na identificação da renda per capita prevista no artigo 20, parágrafo 1 da Lei 87.42/93, ante a interpretação do que dispõe o artigo 34, parágrafo 1 do Estatuto do Idoso já mencionado. Os ministros concluíram que o referido parágrafo único do artigo 34 do Estatuto do Idoso, por analogia, deve ser aplicado à pessoa com deficiência, membro de um núcleo familiar no qual já tenha sido concedido o benefício previdenciário ou assistencial de um salário mínimo, o que não deverá ser levado em consideração para fins de cálculo de renda familiar, que se refere à Lei 87.73/92. Não vou repetir o texto do ementário de jurisprudência, mas é claro que já há sedimentado uma jurisprudência no país, da parte dos tribunais superiores, inclusive do Supremo Tribunal Federal, que estabelece uma equalização entre os direitos reservados aos idosos e, por equiparação, às pessoas com deficiência. O fato é que isso só não basta. Isso só não basta. Esse entendimento firmado pela Corte Superior de Justiça, reproduz diversos precedentes do Supremo Tribunal Federal, entre eles o recurso extraordinário 569, 580, 963, nos quais foi dado tratamento isonômico à pessoa com deficiência perante o Estatuto do Idoso, em razão da inexistência de justificativa plausível para a manutenção da cláusula protetiva sobre questões exclusivamente aos idosos. O Judiciário, todavia, não pode ir além da analogia, por descambar em perigoso ativismo jurídico. A lei, no caso, é uma preeminência de lege ferenda. E aí voltamos ao elogio ao projeto de lei 1118, de iniciativa do deputado Eduardo Barbosa. Portanto, à vista do sistema jurídico inclusivo, a consagração de certos direitos comuns a todas as minorias, sendo que de forma restrita a um de seus subsistemas, como ocorreu com o direito apontado acima, até há pouco não previsto na legislação relativa à pessoa com deficiência, mas que lhe foi aplicável jurisprudencialmente, graças à atividade hermenêutica do técnico aplicador do direito, restou superada em termos de positivação com a sua previsão ao Estatuto da Pessoa com Deficiência. Merece ser superada essa deficiência em termos de positivação mediante a equiparação do Estatuto da Pessoa com Deficiência ao regime jurídico dos idosos, no que for aplicável, é claro, desta feita de forma ampla e geral, sem atividade do legislador, com a inserção, no mínimo, de artigo
no Estatuto do Idoso, entendendo-se de forma explícita benefícios, como até então apontado, aos também desfavorecidos e em situação de vulnerabilidade, a saber, as pessoas com deficiência. Com efeito, o curso vital comparado de uma pessoa com ou de uma pessoa sem deficiência se distingue em maior ou menor intensidade e características. Desse modo, o atendimento relativo da idade provecta do indivíduo será sempre mais retardado para mais ou para menos, a depender das vicissitudes com que o curso vital é enfrentado e de suas condições para superar dificuldades e remover os efeitos sociais da própria limitação, qualquer que seja a sua natureza ou gravidade. Convenção de Nova York, artigo 1, que no Brasil incorporamos com status de emenda constitucional. E poucas pessoas ainda sabem disso. Inclusive no meio judicial. É impressionante o estado de desconhecimento de uma pauta constitucional de aplicação autoexecutória. Não é? Fato é que uma pessoa com deficiência, em regra, enfrenta muitíssimo mais obstáculos para atingir a idade do ócio honroso do que alguém que já não tenha convivido com limitações contra as quais a sociedade se lhes impôs barreiras de toda a ordem. Parece, pois, muitíssimo justo que uma idade especial seja legalmente fixada a menor às pessoas com deficiência para que sejam consideradas idosas e venham a merecer os benefícios relacionados com essa outra condição naquilo que já não lhes seja aproveitado por equiparação técnica. E a sugestão que eu faria, com toda a permissão do relator da matéria e dos senhores deputados, é a seguinte, que eu vou colocar em papel e deixar disponibilizado para a comissão. Equipara-se ao idoso a pessoa com deficiência, assim definida no artigo 1 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e no dispositivo correspondente da Lei Brasileira de Inclusão. Para os efeitos deste dispositivo, a pessoa com deficiência será considerada idosa com a idade igual ou superior a 50 anos, na linha do que preconizou a instituição americana, muito bem lembrada pela doutora Laura Guilhotti, que me antecedeu. Eu agradeço a atenção dos senhores.